Avaliação antropométrica. Eu vou iniciar a explicação selecionando um cliente e clicando em antropometria. Aqui eu vou fazer a explicação de todo o preenchimento, de todos os campos a preencher, e depois eu vou falar sobre a individualidade de cada tipo de avaliação, cada tipo de cliente. Aqui já tem o passo a passo, né? Você pode seguir aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Em 5 passos você faz essa avaliação completa. Primeiro aqui você insere o peso e altura. Exemplo, essa cliente tem um peso de 65 quilos, 1,63 m de altura. Aqui você insere o peso em quilo e a altura em centímetros, clica em calcular o IMC. Ele traz o IMC e a classificação aqui na parte de baixo em resultados. Depois vou calcular a densidade e gordura corporal. Aqui esse cliente, esse paciente, ele tem 35 anos e é do sexo feminino. Observe que eu posso fazer uma avaliação de dobras cutâneas, aqui POLC 3 dobras, eu vou chutar aqui alguns valores, apenas para preencher e calcular. Vou clicar em calcular, observe que ele já trouxe aqui o protocolo, a densidade e a gordura corporal atual aqui, 33,45% de gordura, e já classificou como ruim. Eu posso usar também outros protocolos aqui, posso usar POLC 7 dobras, eu posso usar o Weltman também, mas daí seria um protocolo para pessoas obesas, Petroski também. O interessante, ó, Marinha Americana, protocolo de Visser é um protocolo para idosos. Observe que se eu tentar inserir aqui, ele nem vai aceitar provavelmente, ó, idade fora do intervalo permitido, o intervalo de idade no caso. Se você tiver dúvida, clique aqui na interrogação, ó, avalia homens de 60 a 77 e mulheres de 60 a 87, então tá fora. Da mesma forma eu tenho o protocolo de Guedes aqui, esse aceita, né, é um protocolo aqui a partir de 17 a 29 anos, também tá fora aqui do intervalo, né, esse protocolo para universitários aqui, população universitários. E o protocolo de Slaughter é de crianças, né? Então também não vai dar para avaliar. Até 18 anos aqui, de 7 a 18 anos. Se você tiver dúvidas, clique aqui nessa interrogação. Você tem aqui os protocolos, veja só. Aqui crianças até 9 anos. Você pode fazer o IMC e calcular a gordura de Slaughter aqui. De 10 a 19 anos, ó, veja só. Você pode calcular o IMC, a gordura atual, classificada inclusive, né, no protocolo de Slaughter. Aqui adultos, veja que tem bastante índices aqui, ó, IMC, porcentagem de gordura atual, composição corporal, né, aqui peso ósseo, massa muscular, peso residual. Aí você pode usar POLC 3 dobras até 60 anos, até 59 anos, né, menor que 60, POLC 7 dobras, Weltman, Petroski, Guedes, e calcular a relação cintura-quadril. Depois você tem aqui os protocolos para idosos e tem as calculadoras aqui que você pode utilizar também. Perfeito. Eu vou continuar aqui o preenchimento. Aqui você vai inserir na etapa 3 as circunferências. Aqui você pode inserir essas medidas, né, de circunferências para ir acompanhando a diminuição, né, das circunferências. E o principal aqui é a cintura e quadril. Vamos inserir aqui 80 de cintura e quadril 102. Eu posso calcular, ó, veja só. Relação cintura-quadril, calculou como risco moderado. As demais medidas você pode preencher aqui para ir acompanhando depois nas comparações. Aqui, veja só. O que eu já tenho aqui calculado? Observe em composição corporal atual. Eu tenho peso muscular. Ah, importante. Retomando aqui a parte de circunferências. Eu tenho a tabelinha aqui. Veja. Tabelinha de referência para cálculo da relação cintura-quadril. Então, se você tiver alguma dúvida, é só clicar nessas tabelinhas. Veja o IMC. Tudo bem? Aqui, se for criança, né? Ó, adultos, tabela OMS. Idosos, Lipschitz. E para crianças, você calcula através da curva da OMS. Ele já traz aqui com essa referência. Inclusive, ele traz o percentil se for criança ou adolescente. Continuando a explicação aqui, observe a composição corporal atual aqui. Esse bonequinho aqui. Ele tem o peso muscular, temos aqui a tabela de referência do cálculo que o sistema faz, peso gordo, peso ósseo aqui, tem inclusive a equação, temos o peso residual aqui, o cálculo, e temos aqui o peso total, né, e a massa livre de gordura. Por enquanto ele me trouxe o peso gordo, né, que ele já calculou a gordura aqui, POLC 3 dobras, e ele já me trouxe a massa livre de gordura, ou seja, descontando esse peso gordo. Para calcular o peso ósseo, eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir o diâmetro do punho, aqui eu vou chutar uma medida, 50 milímetros e 100 de fêmur. Ó, inclusive tem aqui, né, a referência, uma informação a respeito desse cálculo. Após calcular o peso ósseo, será calculada também a massa muscular e o peso residual. Então veja só o que acontece aqui na composição atual. Vou calcular. Pronto, ele já me trouxe o peso ósseo, 9 kg, 920 gramas. Já calculou o peso muscular e também já calculou o peso residual. Agora eu tenho a composição completa aqui. Esses valores somados vai dar o peso total, 65 kg, totalizando 100% de peso corporal. Perfeito.
Aqui eu concluí a minha avaliação. Embaixo eu tenho os resultados do IMC, relação cintura-quadril, protocolo de gordura atual, e aqui as dobras cutâneas, né? Para esse cálculo eu utilizei aqui supracoxa e tricipital. E agora eu tenho a soma das dobras, 90 milímetros. Perfeito, agora falta a etapa 4, que é o cálculo de necessidade energética. Eu vou clicar em calcular. Aqui eu posso selecionar algum desses protocolos, eu vou deixar Harris-Benedict. Aqui tem um intervalo de 15 a 74 anos, vou calcular o gasto energético basal e seleciono um fator de atividade, né, de leve, moderado, intenso e calculo o GET. Essa etapa é muito simples do cálculo. Agora eu vou definir as metas de peso. Então aqui eu posso trabalhar com gordura-alvo ou, se você preferir, com IMC-alvo. Eu vou deixar a gordura-alvo, o sistema me trouxe uma indicação aqui para esse indivíduo baixar para 24%, 24,5%. Eu posso alterar aqui, vou deixar 26%, não vou fazer uma variação muito brusca, ou melhor, vou deixar 30%. Se eu baixar para 30%, o que acontece? Eu vou calcular. Teria que perder aí 3 quilos para chegar nesse peso de 61,800 gramas. Claro que aqui são valores que eu estou chutando, né, de peso e altura desse cliente, mas ele já vai fazer o cálculo. Aqui o peso atual é 65, veja. E baixando, ele baixaria aqui para 61,800, teria que perder 3,2 kg. Perfeito. Se você quiser saber mais sobre o cálculo, tem aqui as etapas do cálculo. E o IMC-alvo também é uma forma aqui de você calcular. Se eu calcular pelo IMC-alvo, veja só. Aqui eu já faria baixando para 22,5, que é a média do IMC, teria que perder 5 kg. Então eu posso também alterar aqui o IMC para 23, por exemplo. Veja só. Aí já dá próximo daquele valor, né, em porcentagem de gordura. Eu vou voltar aqui para essa porcentagem, vou calcular novamente e aplicar. Então veja que também é muito simples fazer aqui o cálculo de metas de peso. Perfeito, agora já está tudo preenchido. Eu posso preencher aqui inclusive observações aqui de qualquer tipo, indicadas pelo profissional que está avaliando. Eu vou fechar essa tela. Aqui eu já demonstrei, né, todas as etapas de cálculo, todo o preenchimento da tabela. Eu apenas salvo e ele já vai mostrar uma tela para relatórios, mas o objetivo é mostrar o funcionamento, por enquanto, dessa tela. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar em clientes, eu vou selecionar um cliente. Veja que eu estava com um adulto selecionado, eu mostrei todos os cálculos da tabela, porque para adulto você pode fazer todos os cálculos. Agora eu vou selecionar um adolescente aqui. Eu vou clicar em antropometria novamente. Observe que não há necessidade de preencher todos aqueles valores. Eu vou preencher aqui 50 quilos, 1,50 m de altura, vou calcular o IMC. Então eu tenho que fazer esse cálculo. Deu um percentil de 95, indicou como sobrepeso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nessa interrogação. Então para esse adolescente aqui, 10 a 19 anos, eu posso fazer esse cálculo. A IMC já foi, certo? Calcula a porcentagem de gordura utilizando o protocolo de Slaughter. Então vou apenas clicar aqui nesse protocolo, vou indicar uma dobra 20-20 aqui, vou selecionar a etnia, ok? E vou selecionar a faixa puberal. Então de 13 a 14 anos aqui, púbere. Perfeito. E eu calculo aqui, ó, veja só, me trouxe o protocolo e a gordura atual, 32,92%, classificou como muito alto. Agora eu posso calcular a necessidade energética desse indivíduo. Aqui eu vou utilizar Comitê DRI, crianças e adolescentes para esse cálculo. Observe. Se fosse a partir de 15 anos, poderia utilizar inclusive Harris-Benedict. E aí calcula também aqui o fator de atividade do GET e aplica. Agora definimos metas de peso da mesma forma, ele me trouxe 15%, acho uma variação brusca, vou mudar aqui para 25%, mas eu poderia manter aqui os 15% como meta e depois ir redefinindo. Aí ia perder aqui 10 quilos, né? E aplico aqui. Ótimo. Então já tenho o protocolo completo aqui para essa criança. Não precisa... Claro, se eu colocar aqui cintura e quadril, ele não vai calcular nada. Veja só. Então vamos supor aqui que eu tenho 60 e, sei lá, 80. Ó, ele não calcula nada, porque está fora do intervalo aqui para esse indivíduo. Aqui na tabela, veja só, vai de 20 até 69 anos. Então não adianta calcular. Eu posso inserir as demais medidas aqui, né, apenas para ir acompanhando depois a diminuição das medidas desse adolescente, né, da perda de peso e evolução das medidas ali. Ótimo. Agora, depois de salvar, né, claro que eu vou ter o relatório específico para esse adolescente. Agora eu vou fazer o seguinte. Já demonstrei um adulto com todos os protocolos, uma criança, e agora eu vou selecionar uma pessoa aqui mais velha, idosa, de 70 anos. Veja aqui, vou clicar em antropometria, certo? Então eu vou colocar aqui 70 quilos, 1,75 m. Vou calcular aqui, deu eutrofia, peso normal, IMC de 22,86. Para esse indivíduo, vamos ver aqui o que eu posso calcular. Idosos acima de 59 anos. Então, acima de 59 IMC,
Aqui a gordura eu posso classificar até 66 anos, classificar a gordura. Aqui, para esse indivíduo, o Weltman até 70 anos e Visser acima de 70, abaixo de 78 anos, até 77 anos. Perfeito? Esse indivíduo tem 70 anos, então eu posso utilizar, veja só, Weltman ou Visser. Ok, eu vou fazer o seguinte, clico em Visser, vou inserir aqui tricipital, sei lá, 12, bicipital 15. Ó, não foi encontrada a classificação para esse avaliado, insira manualmente a classificação para prosseguir. Por quê? Não existe uma tabela de classificação referência. Se você possui uma tabela específica aí, você pode inserir manualmente, veja só. Ele me trouxe protocolo de Visser, densidade corporal, a gordura atual 33,51, ok? Vamos ver a tabela de gordura? A tabela de referência é Pollock 93. Então aqui eu tenho até 65 anos a classificação. Por esse motivo, não tem uma classificação específica. Você pode seguir dessa forma e salvar a avaliação. Observe que você não precisa preencher mais nada aqui, apenas as circunferências, né, para acompanhar. E aqui, necessidade energética também pode, inclusive aqui até 74 anos, poderia utilizar a Harris-Benedict mesmo. O GET aqui, vamos supor que é uma pessoa que não faz nenhuma atividade, aplicou, pronto. Depois definimos as metas de peso, vou utilizar aqui a referência, inclusive, não trouxe referência também para esse indivíduo, eu posso inserir manualmente. 33, vamos baixar aqui para 28%, talvez, né? Então, 28%, 5 quilos e aplica. Claro que o profissional vai ter toda a expertise para lidar com isso aqui, são apenas valores que eu estou chutando aqui, apenas para demonstração. Eu sei que a profissional vai ver, vai avaliar certinho a individualidade de cada um. Perfeito, aqui eu posso apenas salvar e depois exibir o relatório, ok? Bom, aqui eu terminei a explicação do preenchimento da tela, né? Todos os índices ali. Depois que você salva uma avaliação, ela vem para cá, o controle de relatório já na tela inicial. Você clica aqui. Eu tenho algumas avaliações aqui. Vamos entender agora, eu vou pegar esses protocolos mais simples. Eu vou pegar aqui um de adolescente, ó, veja só. Esses aqui, ó, avaliação, comparações, dashboard que estão coloridos, são para os casos mais completos. Eu já vou demonstrar. Adolescente e idosos, utilize esses daqui, ó, que contém o S na frente. Ó. Gera relatório simplificado, indicando massa gorda e massa magra. Eu vou clicar aqui nesse primeiro para gerar a avaliação. Vou clicar em PDF. Perfeito, tá aqui o PDF. Eu estou aqui com 16 kg de massa gorda, 33 de massa livre de gordura. Tem aqui os percentuais. Tem o IMC calculado aqui e já classificado. A massa gorda já classificada. Observe que não sai relação cintura-quadril nesse relatório. Taxa metabólica basal e o GET já saiu aqui. Né? Temos aqui o controle de gordura a perder. E as circunferências. Então ele já vai me trazer as circunferências aqui. Desse indivíduo. Ok? Aqui eu não coloquei nada, né? No momento. Mas eu posso avaliar as circunferências aqui. Depois eu tenho uma análise detalhada. Aqui peso e estatura, massa corporal, análise da gordura corporal, necessidade energética, ok? E as observações finais que você fez lá. Esse relatório aqui detalhado serve para informar o seu cliente. Ele pode ler aqui e entender o que é uma taxa metabólica basal, o gasto energético total. É mais informativo. Então ele é bem completo para o seu cliente. Ótimo. Continuando aqui, eu vou clicar agora em um idoso. Veja que ele me traz aqui a faixa etária e o tipo de protocolo também que ficou gravado, ficou salvo. Eu vou pegar esse aqui de Visser. Aqui eu já deixei pronto esses exemplos, tá bom? Se eu salvasse lá aqueles casos que eu acabei de explicar, ia salvar aqui o 25, por exemplo. Continuando na lista aqui. Antes disso, eu vou voltar aqui no protocolo de Slaughter. Vou gerar as comparações, veja só. Eu poderia fazer as comparações desse indivíduo aí. Vai trazer um outro relatório, veja. Vai me trazer aqui o peso, aqui o IMC, a classificação atual, ok? E a gordura. E depois ele vai gerando até 6 comparações para você de forma automática. E aqui a circunferência, se tivesse, ele ia trazer, trouxe 0, né? Mas ele vai depois trazendo as demais circunferências também para você ir acompanhando a diminuição. Aqui os gráficos, depois para você ir comparando. Eu tenho a massa livre de gordura, a massa de gordura e o peso total. Ótimo. Voltando em antropometria, para idosos eu vou seguir da mesma forma. Eu vou em relatório simplificado. Veja que eu só tenho massa gorda e massa magra. Aqui também da mesma forma que o relatório para adolescentes e crianças, né? Então tá aqui. Você vai utilizar sempre esses simplificados. Agora sim eu vou explicar um caso mais elaborado, tá? Tudo bem? Então eu vou aqui clicar na Adriana da Silva. Veja que eu já deixei aqui alguns prontos. Adriana, eu vou fazer uma busca. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 avaliações da Adriana. Aqui em 2021 e tem agora a mais recente, 19/6/2023. Eu vou clicar na primeira avaliação da Adriana, de 2021.
cliquei aqui. Veja aqui que eu tinha 70 kg de peso. Ela estava com massa de gordura de 23 kg, representando quase 34% de gordura. Aqui eu tenho os demais pesos, né? E aqui eu tenho o resultado. A gordura estava ruim, quase 34%. IMC sobrepeso. A massa livre de gordura 46%. Relação cintura-quadril muito alta. Taxa metabólica aqui, né? E as metas. A gente definiu aqui para baixar para 25%. Ou seja, baixar de 34% para 25%. Isso representava quase 10 kg de peso a perder. E o peso-alvo 60 kg e 400 gramas. Aqui eu já tenho as circunferências dela na época, veja. 90 de abdômen, cintura 89, 105 de quadril. E eu tenho aqui também as demais medidas de dobras cutâneas, ok? E aqui a análise detalhada, também com texto explicativo. Agora vamos avaliar aqui, veja só. Clicando em antropometria, Adriana, buscar. Eu vou clicar nessa última, eu posso exibir a avaliação, certo? Observa que aqui já foi no mês 6 desse ano. Ela já baixou aqui, ó, para 62 quilos. A gordura dela já baixou para 27%, próximo daquela meta. Para enxergar melhor essa comparação, vou clicar novamente em antropometria, Adriana. O que acontece? Eu tenho 5. Eu vou selecionar aqui a última avaliação e vou clicar em comparações. Ele compara até as 6 últimas. Então, você pode fazer até inúmeras avaliações para esse cliente. Ele vai pegar as 6 últimas aqui e comparar para você. Então, aqui na primeira, veja só, eu tenho aqui esses índices. E aqui agora, o atual, que eu acabei de mostrar. Então, estamos aqui com o peso gordo de 16 kg, baixou de 23 para 16 kg, 740 gramas. Tem inclusive a classificação aqui, perfeito. As circunferências aqui, veja só. Abdômen baixou de 90 para 82, cintura baixou para 78 e o quadril também teve uma leve diminuição. As dobras cutâneas aqui, você pode acompanhar aqui também. Foi um Pollock 3 dobras. Então você tem aqui supracoxa e tricipital. As somas das dobras baixou de 92 para 68. E a evolução, veja só como fica bonito no gráfico, né? O peso total caiu. O IMC também aqui, ó, no meio. Está em 19 já, está em peso normal, inclusive, né? Vamos ver aqui IMC, peso normal, baixou de sobrepeso para peso normal. Ótimo. A massa de gordura. Tivemos uma boa redução aqui, de 34% para 27%. E os pesos, né, de gordura. A massa magra aqui, ó. Massa livre de gordura. Então aqui a massa magra, né? Teve também uma leve diminuição, de 46 para 45, então foi quase nada, quase que se manteve ali a massa magra dela, que é o correto. E a massa muscular, né? A massa muscular foi preservada, veja só. Preservada a massa muscular. Teve até um aumento, né? Em relação a como baixou o peso de gordura, aqui o percentual foi gradativamente e levemente aumentando ali, se mantendo, né? Menor gordura, a massa muscular até aumentou. Então, perfeito. Agora eu posso exibir aqui o PDF. Continuando a explicação, né? Eu tenho um dashboard também, que eu faço. Filtro cliente, seleciono a última e clico em dashboard. Esse é um gráfico visual muito bonito. Então eu tenho aqui a composição corporal. Primeiro eu tenho os dados do profissional, certo? Para alterar o logo você clica aqui, sobe seu logo em formato JPEG, insere o nome e salva. Já vai salvar aqui os seus dados. Tipo de avaliação antropométrica, data da última avaliação, o avaliado, autoridade. Perfeito, agora vamos analisar a composição corporal. Temos aqui em roxo gordura, azul massa muscular, depois em cinza aqui mais escuro peso ósseo e depois peso residual. Então aqui nesses retângulos eu tenho porcentagem e aqui eu tenho quilos. Ó, peso atual 62 quilos. Depois eu tenho IMC aqui, está em 19, peso normal. O alvo era 22, então excelente, já ficou para trás o peso-alvo. Aqui, ó, gordura corporal ainda tem que baixar um pouquinho. Você pode fazer uma nova avaliação com esse cliente. Aqui já está abaixo da média, o que é bom, né? Essa gordura aqui já está abaixo da média para essa população, para esse indivíduo. Ok, abaixo eu tenho a relação cintura-quadril, risco moderado, pode melhorar. Necessidade energética aqui calculada e as metas de peso. Para bater a meta ainda falta 1,650 kg e o peso-alvo 60 kg, 350 gramas. Ao lado eu tenho aqui massa muscular, evolução, a massa de gordura e a evolução do peso por IMC atual. Perfeito? Eu posso tirar o PDF também, clicando aqui. Eu posso compartilhar isso com o meu cliente. Então, uma super avaliação, super diferencial aí para você fornecer para o seu cliente, para o seu paciente aí. Ótimo. Aqui nós temos opções de anamnese também. Selecione o cliente e clique em anamnese.
Você vai ter aqui as informações do cliente, a data, observações complementares, hábitos histórico social, alimentação e hidratação, inclusive com uma calculadora aqui de água ideal. Você tem aqui informações de doenças, tratamentos, medicamentos, dispositivos de saúde, pressão arterial e frequência cardíaca, distúrbios psíquicos. Aqui eu tenho alguns registros. Você pode pesquisar aqui por cliente, por exemplo, Bruna, ou até mesmo por data. E você pode exibir aqui o relatório de anamnese. Temos aqui um modelo de exemplo. Você vai ter o logo, aqui as informações do cabeçalho do profissional, o avaliado aqui e a data de avaliação, e aqui a ficha de anamnese. Você pode, aqui caso queira, você pode anexar uma anamnese externa. Então, se você não quiser utilizar esse modelo proposto pelo sistema, você pode utilizar aqui vínculos externos. Aqui eu tenho um modelinho que eu anexei, você apenas clica em anexar, seleciona o registro no seu computador e faz o anexo. Depois você seleciona aqui o cliente e clica em ver anexo. Você vai ter prontamente no seu computador aquele arquivo exibido. Aqui eu tenho um modelinho que eu baixei da web, uma foto, pode ser qualquer tipo de arquivo, PDF, qualquer tipo. Aqui nós temos algumas opções de bioimpedância. Nós temos a opção de bioimpedância R, resumida. Você tem esses parâmetros aqui do equipamento, ele traz uma dica do sistema. Temos a opção C, de completa, com diversos índices aqui. E a opção automática, ele utiliza apenas a gordura corporal exibida na bioimpedância e o restante ele faz os cálculos automaticamente. Eu vou mostrar agora a opção resumida. Então você inicia aqui a opção resumida, você vai ter aqui as informações do peso e altura do cliente. Aqui, clicando em bioimpedância, você tem aqui para inserir o IMC e classificar conforme o equipamento, a gordura corporal, músculos esqueléticos, gordura visceral, metabolismo basal e idade corporal. Aqui você tem as circunferências do cliente, inclusive para calcular RCQ, necessidade energética, metas de peso, ele vai exibindo a composição corporal aqui e você vai ter os resultados apresentados no equipamento. Agora eu vou selecionar uma opção de avaliação do Vinícius. Então vou selecionar o cliente Vinícius. Eu tenho aqui diversas avaliações, esse é o modelo resumido. Eu vou selecionar aqui uma avaliação, vou editar. Como que funciona esse modelo resumido? Eu insiro peso, altura. Aqui no equipamento eu vou inserir os índices, né, e classificar conforme o equipamento. Eu tenho aqui IMC, gordura corporal, músculo esquelético, visceral, metabolismo basal e idade corporal. Eu vou inserir aqui as circunferências, necessidade energética, eu vou calcular também, metas de peso. Aqui saem os resultados do equipamento, peso gordo, massa livre de gordura e peso total. As opções de relatório para essa opção resumida são: vou selecionar o Vinícius, vou selecionar a primeira avaliação, aqui, vou gerar o PDF. Eu tenho aqui, nesse relatório, R de resumido, massa de gordura, massa livre de gordura, peso total, em quilos e os percentuais, IMC, gordura atual, massa esquelética, gordura visceral, classificado e o intervalo aqui, por exemplo, 27, estou acima do intervalo normal, gordura atual, até 19 seria para esse indivíduo. Então, está classificado, né, eu estou acima desse intervalo normal. Massa esquelética, gordura visceral abaixo de 9 é bom, eu estou em 10 aqui, já estou alto. RCQ também com intervalo moderado, então estou acima do intervalo, não, estou dentro do intervalo moderado, risco moderado aqui. Taxa metabólica basal, GET, metas de peso, peso a perder, circunferências aqui, análise detalhada. Peso, estatura, massa corporal, gordura corporal, massa muscular esquelética, RCQ, necessidade energética e idade corporal. E aqui observações complementares. Vou selecionar novamente o Vinícius. Seleciono aqui uma avaliação, vou clicar em comparações. Quais opções eu tenho aqui em comparações? Por mais que é um modelo resumido, eu tenho diversos índices aqui que esse equipamento me traz. Eu tenho peso, IMC, peso gordo, porcentagem de gordura e classificação, massa livre de gordura, peso muscular esquelético classificado, inclusive, e gordura visceral. Circunferências aqui. E evolução, peso total por IMC, gordura corporal, massa livre de gordura e músculo esquelético. Houve um aumento aqui no músculo esquelético e na porcentagem. Massa livre de gordura, ele meio que manteve aqui, mas a taxa aumentou em relação ao peso corporal total. Vou limpar, volto para avaliações. Vou selecionar novamente o Vinícius. Vou selecionar e exibir o dashboard. Também é compatível com a versão
resumida. Aqui ele apresenta percentual de gordura em roxo, massa livre de gordura em azul, músculo esquelético, visceral, idade corporal, relação cintura-quadril, necessidade energética, IMC, porcentagem de gordura atual e alvo, metas de peso, aqui evolução da massa muscular esquelética, massa de gordura, peso total por IMC também caiu. Voltando para início, temos também a opção completa. Ele apresenta mais índices no equipamento, você vai inserir o peso e a altura. Aqui em bioimpedância, você vai inserir todos os índices que o seu equipamento apresenta e fazer a classificação conforme aparece no visor ou no aplicativo que é apresentado para você. Você vai inserir e classificar aqui. Temos as circunferências, relação cintura-quadril, necessidade energética, metas de peso, composição corporal e os resultados do equipamento. Clicando em avaliações, você tem aqui, por exemplo, a avaliação da Ângela Ribeiro. Vou primeiro editar o registro para você ver como funciona, como que foi realizado aqui. Então inserimos peso e altura em centímetro. Clicando em bioimpedância, veja que inserimos o peso, classificamos como médium, gordura corporal ficou classificado como obesidade. Esses índices são do equipamento, ele apresenta para você. Massa livre de gordura, massa muscular esquelética, aqui a gordura visceral, massa óssea, TMB, IMC, taxa muscular, gordura subcutânea, água corporal, massa muscular, proteína, idade metabólica e análise de gordura segmentar. Essa aqui é uma opção de avaliação completa. Aqui nós temos o protocolo. Observe que aqui, após inserir as informações do equipamento, clique em aplicar. Ele irá aplicar os valores aqui e trazer os resultados. Aqui nós temos depois as informações de circunferência. Você calcula a relação cintura-quadril. Ele já vai exibir aqui também para você. Necessidade energética, você faz o cálculo aqui, clicando em calcular. Você já vai ter o valor de TMB calculado pela bioimpedância. Ele já informa aqui. Depois você seleciona o nível de fator de atividade e aplica aqui, por exemplo, 1.2. Calcula o GET, pode ser 1.3. Você vai selecionando conforme o fator de atividade do cliente. E clique em aplicar. Ele já vai aplicar aqui para você. Você pode inserir metas de peso. O sistema vai te propor um alvo aqui de gordura. Você pode manipular essa informação. Atual com 33, vou baixar para 24. Você calcula aqui. Ele vai informar o peso a perder e o peso ideal. Você apenas aplica aqui. Então veja que eu tenho já a informação da composição corporal, inclusive com peso gordo, peso muscular, massa óssea, peso total. Ele vai trazendo aqui todas essas informações para você. Inclusive, conforme você vai informando aqui, ele vai calculando e vai gerando aqui para você essas informações de composição corporal atual. Eu vou sair aqui. Voltando em avaliações, eu vou selecionar o da Ângela Ribeiro. Observe que é uma avaliação completa, bioimpedância completa. Esse é o modelo C. Você vai ter aí, você vai usar sempre o mesmo equipamento, então provavelmente vai ser o modelo C, ou modelo R, ou modelo automático proposto pelo sistema. Eu vou exibir aqui a avaliação da Ângela Ribeiro. Vou exibir o PDF. Já vai inclusive salvar na pasta da Ângela. Aqui nós temos informações de cabeçalho. Nessa avaliação completa temos massa de gordura, massa muscular, massa óssea, peso corporal total. E aqui em quilos e percentuais. Temos a classificação desses valores aqui também. Em resultados nós temos IMC, massa livre de gordura, subcutânea, nível de gordura visceral, massa muscular esquelética, proteína, idade metabólica, distribuição da gordura na região da cintura, classificado, necessidade energética, metas, aqui 7 kg a perder, aqui as circunferências atuais, análise de gordura segmentar e uma análise descritiva detalhada, peso e estatura, massa corporal, gordura corporal, análise de massa muscular, necessidade energética, nível de água. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou clicar em avaliações, vou selecionar da Ângela e clicar em comparações. Vou gerar o PDF. Veja que nós temos diversos índices de comparação aqui. Temos aqui duas avaliações, um intervalo de um ano aqui, mês 9 de 2022, 9 de 2023. Claro que são só dados de exemplo, aqui você vai ter um intervalo menor entre as avaliações para acompanhar a evolução do seu cliente. Então nós temos o peso, IMC e a classificação, peso gordo, porcentagem de gordura, a classificação da gordura, gordura visceral, gordura subcutânea, massa livre de gordura, peso muscular, porcentagem muscular, classificação da massa muscular, porcentagem muscular esquelética. Temos aqui circunferências também, a evolução, e os gráficos de evolução aqui.
Veja que aqui eu estou falando de um modelo completo de bioimpedância. Eu tenho outros modelos também. Eu vou exibir agora um modelo completo. Deixa eu ver aqui. Marcos. Eu tenho aqui Marcos. Eu vou filtrar. Veja que é o modelo completo. Eu tenho aqui diversas avaliações em diversos períodos. Você vai conseguir ter uma visualização melhor das comparações. Ele compara até 6. Veja que eu tenho aqui até 6 comparações, da primeira até a última agora. Você pode fazer quantas avaliações quiser, ele irá comparar sempre as 6 últimas registradas na ordem do sistema. Aqui você tem as circunferências e os gráficos aqui de evolução. Peso total por IMC, observe que a tendência é em queda. A massa de gordura, tendência em queda. Massa livre de gordura aqui tá no mesmo nível. E a massa muscular também manteve massa muscular, só que as taxas foram aumentando, porque diminuiu gordura, a taxa de massa muscular e massa livre de gordura permanece, só que a taxa aumenta, né? Proporcional ao peso que baixou, você manteve ali, você conseguiu aumentar a massa muscular em relação ao peso corporal total. Ainda em avaliações, eu vou selecionar agora um outro modelo de exemplo. Ou melhor, eu vou selecionar Marcos e vou exibir um dashboard. Essa opção é uma opção de avaliação em dashboard para você. Você vai ter aqui como que é a interpretação. Informações do profissional no cabeçalho, o tipo de avaliação e a data, o avaliado, a autoridade. Aqui você pode inclusive alterar o logo, colocar um logo com fundo black para ficar compatível aqui com o dashboard, salvar ele já vai aplicar para você automaticamente. Aqui na interpretação, temos a composição corporal aqui em quilos, 85 quilos. Aqui porcentagem de gordura em roxo, azul percentual muscular e osso esse cinza aqui, essa parte menor. Aqui aparece músculo esquelético da avaliação atual, porcentagem de água. Aqui na parte inferior nós temos gordura subcutânea, visceral, proteína, idade metabólica, relação cintura-quadril, necessidade energética. Aqui temos índices de IMC atual e o alvo, porcentagem de gordura atual e o alvo. Veja que eu já estou caminhando aqui para o intervalo médio. Metas de peso, 1 kg a perder. Aqui o peso-alvo, 83, então estou bem próximo da meta. Observe aqui na evolução, as 6 últimas avaliações, eu estava com 95 kg, 28 de IMC. Agora eu já estou com 85 e aqui 25,7 de IMC. Já estou bem próximo dessa meta aqui. Temos a evolução de gordura, eu comecei com 29 kg de gordura, 30%, e agora eu estou com 18 kg de gordura, 21%. A massa muscular manteve aqui, são dados fictícios de exemplo, mas já dá para ter uma noção que manteve, e a taxa muscular aumentou em relação ao peso corporal. Aqui você tem uma opção de imprimir o PDF dessa avaliação, é uma opção a mais de relatório para o seu cliente. Aqui você pode, aqui eu estou em tela expandida, você pode retomar aqui, clicar, ele vai exibir o menu novamente para você. Eu tenho mais... Temos aqui a opção automática. Você insere peso e altura. Aqui você insere, por exemplo, 90 quilos, ele já pede essa medida obrigatória para poder exibir aqui. Então você vai inserir a gordura apresentada no equipamento, e ele irá fazer os demais cálculos do IMC, relação cintura-quadril e a gordura corporal, necessidade energética, metas de peso e exibir a composição corporal atual. Inclusive aqui nós temos o diâmetro ósseo para calcular o peso ósseo e os demais cálculos. Ainda em avaliações, eu tenho o José Henrique aqui. Eu vou demonstrar essa bioimpedância. Opção A, automática. Clique em editar esse registro. Aqui vamos entender como funciona. Eu insiro peso e altura, calculo o IMC, clicando em calcular. Bioimpedância, eu informo apenas aqui a gordura. Então vamos supor 21,72, quase igual está aqui, só para ele variar um pouquinho. Opa. 21,72. Já trouxe aqui a classificação. Aqui observações, eu tenho as circunferências aqui, eu insiro. Aqui ele já calcula a relação cintura-quadril para mim, inserindo essas duas medidas cintura e quadril. Ele já vai trazer aqui. Se eu inserir o diâmetro do punho e o diâmetro do fêmur e calcular, ele vai inserir aqui o peso ósseo, fazer o cálculo de massa muscular e peso residual. Depois eu calculo necessidade energética e, inserindo o fator de atividade, eu vou calcular o GET e as metas de peso, conforme os demais protocolos que eu demonstrei. As opções, vou clicar em avaliações, eu vou selecionar aqui um cliente José Henrique. Então eu tenho aqui algumas avaliações desse cliente. Eu vou selecionar aqui
esse modelo de bioimpedância é automático. O sistema que indicou aqui. Eu vou clicar nessa primeira, vou exibir a avaliação. Vou gerar o PDF. Aqui eu tenho alguns índices, como massa de gordura, massa muscular, massa óssea, peso residual. Tenho quilos em porcentagem aqui. Tenho os resultados de gordura corporal, IMC, massa livre de gordura, RCQ, necessidade energética, metas de peso. Aqui eu tenho as circunferências, eu tenho informações de análise detalhada, peso, estatura, massa corporal, análise de gordura corporal, massa muscular, distribuição da gordura na região da cintura, necessidade energética e observações complementares. Aqui ainda em avaliações, eu vou selecionar o José. Vou selecionar a última avaliação, vou clicar em comparações. Observe aqui que eu tenho as comparações da massa corporal, veja que são menos índices, essa é uma opção A, automática, proposta pelo sistema. Peso, IMC, peso gordo, porcentagem de gordura, classificação, massa livre de gordura e porcentagem de massa muscular. As circunferências, eu tenho aqui os gráficos de peso total por IMC, massa de gordura, massa livre de gordura. Veja que houve um aumento na massa livre de gordura, massa muscular, um pequeno aumento também, e a porcentagem. Ainda em avaliações, eu vou selecionar o José Henrique. Observe que eu ainda estou falando da bioimpedância A, proposta pelo sistema. Eu vou clicar em Dashboard. Aqui eu tenho, então, porcentagem de gordura em roxo, massa muscular em azul, peso ósseo e peso residual aqui em cinza. Eu tenho as informações de RCQ, necessidade energética, metas de peso, índice de massa corporal e gordura corporal. Eu tenho aqui a evolução muscular. Eu tenho aqui a massa de gordura. Eu tenho o IMC aqui. Observe que houve um pequeno aumento na massa muscular e diminuição no peso corporal aqui e no IMC.